Nas últimas décadas, as mulheres têm conquistado cada vez mais espaços na sociedade, seja na política, no esporte, na ciência, na economia. E com a ajuda das redes sociais, a discussão acerca da maternidade é cada vez mais presente. Muitas mulheres desabafam sobre a pressão em cima do papel da mãe, especialmente sobre a romantização. E esse é o tema do Miscelânea de hoje, romantização da maternidade. Existe um imaginário social do que é ser mãe que influencia a vida de muitas mulheres, direta ou indiretamente? Essa é a pergunta que vai motivar o nosso programa. E para falar com a gente sobre o assunto, estamos recebendo a psicoterapeuta Flávia Penido e também Ana Paula Fonseca, editora e mãe. Muito obrigado pela presença. Eu agradeço, obrigada a vocês. Obrigada a vocês. Doutora Flávia, para a gente começar, de onde vem essa romantização da maternidade? Olha, é uma questão histórica mesmo, né? Se a gente for olhar na história da humanidade, isso já começa no século XIX, quando a percepção da família mudou também. Então, nessa época, a família ficou nuclear e os papéis foram dados dessa maneira. O homem iria trabalhar, a mulher iria cumprir a função de cuidar das crianças. Era visto como esse um modelo a ser seguido. E as mulheres que tinham que se encaixar ali, os homens também tinham que se encaixar nesse modelo. E só que as coisas vão evoluindo, a família hoje no mundo mudou muito, mas esse modelo romântico de que ali também se criou essa ideia, né, de que a mulher ama intuitivamente, instintivamente a criança, e isso é uma ideia romântica, de que ela vai instintivamente amar a criança, cuidar com todo o amor dela, sabe? E Ana, o que te surpreendeu, tanto positivamente como negativamente, na maternidade? Eu acho que positivamente é a possibilidade de sentir um amor que a gente não conhece, que nasce com o filho, entre aspas, porque daí vem a surpresa negativa, né? A gente sempre ouve falar que é um amor intuitivo, instintivo, e não é. Quando a minha filha nasceu, ela está com 9 meses agora, quando ela nasceu, eu me deparei com uma construção, né? Eu sempre sonhei em ser mãe, sempre sonhei em ter uma filha, com o momento do parto, achei que quando ela saísse, eu ia sentir aquele calor no peito, sabe? E não foi assim que aconteceu. Eu diria que com 7, 8 meses eu comecei a perceber que eu amava minha filha. Antes disso, não. Então, eu acho que a surpresa mais difícil que eu tive com relação à maternidade foi essa. Uma surpresa interessante, né? É muito recente, né? 9 meses. Com toda essa pressão para cuidar do bebê, a mãe acaba deixando de fazer algumas coisas, né? Como deixa um pouco de lado a vida social, o autocuidado. Você sentiu isso? Aconteceu isso com você? Eu diria que eu ainda estou me deixando um pouco de lado. E, claro, isso vem em tempos diferentes para as mães, né? Cada pessoa vai experienciar de uma forma. Para mim está sendo, não diria difícil, mas está sendo natural que eu me deixe um pouco de lado nesse momento para cuidar da minha filha. Só que chega uma hora que a gente volta para nós mesmas e começa a sentir falta de algumas coisas, como se cuidar, como, por exemplo, deixar minha filha em casa para vir aqui, coisas desse tipo. Então, assim, eu acho que é natural a gente se deixar um pouco de lado, mas chega um momento que não é sempre o mesmo para todo mundo, que a gente precisa voltar a olhar para si mesmo, né? Eu acho que fundamental. É fundamental. Afinal, somos mulheres, somos seres humanos independente da maternidade. É a mãe que sustenta. Na verdade, é a mulher que vai sustentar essa mãe. Se a mulher não está bem, essa mãe dentro dela não vai sustentar esse bebê também. Então a gente precisa ter. Claro que no começo a gente prioriza o bebê, né? Acho que é até hormonal, né? Tem a parte hormonal, mas não necessariamente a gente precisa se apegar a isso. O bebê humano, ele é muito vulnerável. Então ele precisa de uma atenção ali de algum cuidador. Se não é a mãe, outra pessoa vai ter que fazer esse papel para que esse bebê sobreviva, né? Então é um instinto, aí uma questão aí muito da sobrevivência que essa criança demanda muito. Mas isso pode ser dividido, né? Esse papel aí de quem vai cuidar absolutamente do bebê é que precisa ser questionado, porque isso é uma coisa
recente na humanidade de cuidar do bebê, né? Quem que cuida da criança? Antigamente não eram as mães. Se você for olhar no começo, lá em momentos históricos, as mães tinham os nenéns e depois eram terceirizadas esse cuidado, não eram as mulheres. Essa romantização é que criou essa ideia de que a gente que vai precisar cuidar desse bebê. E aí vem a sobrecarga porque a gente ainda tem que cuidar de várias outras coisas juntos. Trabalhar. Né? E esse papel pode ser dividido em vários aspectos, né? Não em todos. Deve ser, né? Dividido. E, doutora, quão importante é abordar essa questão da romantização da maternidade, tanto para mulheres que estão grávidas, quanto para aquelas que já foram mães? E como abordar também essa questão? Eu acho que a gente tem que abordar isso sempre. Na mesa da cozinha, na sala de estar, no ônibus, aonde for. Porque a gente ainda cria muito essa expectativa, a gente ainda tem essa ideia de que a mulher nasceu para ser mãe. E não é bem assim, não é toda mulher que sente isso. Então, ela precisa primeiro questionar se ela deseja, se existe esse desejo nela. Quando ela passa a fazer esse questionamento, ela já vem para a gestação com algo a mais, com uma qualidade de interesse diferente, né? Ela já vem mais preparada. Na gestação, acho fundamental que no pré-natal isso seja abordado. Até porque as ambivalências aparecem, a culpabilização ali já aparece, ela vai se sentir culpada se ela tem diabetes, se ela perde um neném, se o bebê está sentado, se o bebê está um pouquinho menor, ela vai sentir culpabilização o tempo inteiro, como se fosse ela, o defeito, se fosse o corpo dela que estivesse prejudicando a criança. Então, precisa de muito suporte emocional já na gestação, para a gente não romantizar esse olhar aí que o bebê é ideal, né? Olhar para o bebê como um bebê que vai ser real, que vai dar trabalho, que vai chorar, que vai acordar à noite, que vai precisar de ser alimentado, né? Então, A gente está vendo isso nas redes sociais, né, ultimamente. Recentemente, uma publicação da Samara Filippo, uma atriz, né? Ela disse que ela ama as filhas dela, mas ela não ama tanto ser mãe. Ela disse que eu amo ter coragem de falar isso, porque ela se sentia muito culpada antes e ela deixou de sentir culpa. Diversos seguidores da atriz se identificaram com o desabafo e falaram sobre esse sentimento de culpa que às vezes persegue, né, muitas mães. Você, Ana, você acredita que a maternidade faz com que seja mais difícil ser honesta com seus próprios sentimentos? Ah, sem dúvida, porque tem uma cobrança externa, né, que cai em cima da gente. Desde a gestação e antes disso, a gente cresce ouvindo que a mãe tem que amar, a mãe tem que cuidar, a mãe tem que isso, tem que aquilo. E essa culpa que a Flávia estava falando já é embutida de muito antes, né, antes do filho nascer. Então, eu acho que sim, a gente se sente muito culpada e é bom que as pessoas falem sobre isso. Porque uma pessoa falando faz com que eu me identifique e daí eu falo e essa rede vai aumentando. Isso que você falou agora há pouco, de que você percebeu o amor pela sua filha não logo quando ela nasceu, você sentiu medo, culpa disso? Eu sabia que isso era possível de acontecer, eu estudei muito durante a gestação, tinha plena consciência de que isso ia acontecer, mas eu nunca imaginei que fosse acontecer comigo, porque foi uma coisa que eu sempre sonhei. Então eu achei, bom, sempre sonhei, né, vamos, né, estabelecer que vai vir naturalmente pra mim. E não foi isso que aconteceu, e isso me assustou um pouco no começo. Mas como eu já sabia que isso era possível, que algumas amigas, inclusive, tinham passado por isso, porque elas me contaram, confiaram em mim, de um ambiente livre de julgamentos, para me contar, eu me senti tranquila quando aconteceu e me senti tranquila também de contar para as pessoas que isso estava acontecendo comigo. É por isso que eu falo hoje, tranquilamente, que no começo eu não amava minha filha, hoje eu sou completamente apaixonada, mas isso foi construído com o tempo. Então é por isso que eu digo, é importante a gente falar porque as pessoas vão se identificando com o que a gente fala e a gente ajuda a diminuir a carga das pessoas. Uma mãe que está se sentindo mal, se sentindo culpada, ela vai se sentir um pouco mais leve sabendo que isso acontece comigo também, entendeu? Que bom. Bom. E doutora,
quais consequências podem desencadear essa romantização da maternidade? É exatamente isso que a gente está falando aqui, que a Ana acabou de apresentar. Se ela não tivesse informado que isso podia acontecer, de que esse amor... o que é amor, né, gente? Porque a gente fala de amor de várias maneiras. E aqui, mãe e bebê, é uma questão de vínculo. É uma vinculação, tá? Do ponto de vista emocional, esse vínculo, ele está ali, ele acontece. Mas o que você sente nesse vínculo, o que você sente com aquela criança, é estranho, não necessariamente é visto como amor, entendem? Então ela estava vinculada ao bebê, se ela não tivesse vinculada, talvez ela tivesse deixado, talvez ela não tivesse conseguido cuidar, não é? Então tinha um vínculo. Mas o que é o amor? Como que a gente passa a sentir prazer, se sentir gratificada também, né? Se sentir conectada? E aí, assim, o que eu vejo é que quando a gente não pode falar sobre isso, e, bom, quando eu tive filhos, isso era impossível de ser falado, né? Você tinha que estar feliz. O bebê nasceu, o parto foi violento, você não pode estar feliz porque o parto foi violento, você tem que estar feliz. O seu bebê está bem, o que importa é o bebê estar bem. É como se fosse inseparável, como se você tivesse que estar sempre feliz. E hoje o que a gente pauta o tempo inteiro, que fico muito feliz que a Samara Filippo esteja falando sobre isso, ela é uma mãe incrível, uma mãe super dedicada, ela poder falar sobre isso abertamente, uma pessoa que é influenciadora assim, é importantíssimo, porque as pessoas daí podem falar, porque antigamente nós éramos muito julgadas, se a gente falava, imagina, você não ama? Imagina, você não se conecta? Tem alguma coisa errada com você, tem que procurar se curar, se cuidar, etc. De uma maneira pejorativa, sabe? Então é muito perigoso essa romantização, e eu fico muito feliz que agora está começando a falar. Você ainda vai ouvir comentários, né? Dependendo do grupo, como a Ana falou, tem que ser um lugar seguro, né? Não é qualquer pessoa que vai falar isso nas redes virtuais, como a Samara. Precisa coragem, né? E eu fico feliz que algumas tenham essa coragem. Uma dúvida que me surgiu aqui é: existe a possibilidade de algumas mães confundirem essa situação que aconteceu com a Ana, de levar um tempo para surgir esse sentimento de amor, com depressão pós-parto? E qual é a diferença? Porque não é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Uma coisa pode estar junto com a outra. Ela pode ter realmente um transtorno da depressão ali, a depressão pós-parto é muito comum, muito mais comum do que a gente costuma falar. Justamente a romantização é um dos perigos, porque aí as pessoas vão negar. Ela está de frescura, ela não está com depressão, isso é frescura. Ela é mimada, é isso que ela ouve quando ela está deprimida, quando ela só chora, não quer comer, não quer cuidar da criança. Às vezes a depressão é mais sutil, ela ainda está cuidando dessa criança e ela mesmo assim está deprimida. E muitas vezes pode ser confundido porque a gente começa a duvidar de si mesma. Nossa, eu quis tanto esse neném e agora eu não sinto aquilo que eu achei que eu ia sentir. Achei que eu ia sentir apaixonada imediatamente. Isso é a romantização, né? Romantizar é um pouquinho diferente de idealizar. Romantização, eu costumo atrelar a nossa cultura. As mídias sociais, as televisões. Quantas vezes a gente vê aquela revista com a mãe plácida, dando mamar, com aquela roupa linda, com vestidinho, toda linda. É praticamente impossível isso acontecer na realidade da maioria das mulheres brasileiras. Isso vai acontecer com 1% da população que tem muita rede de apoio, tem empregados para cuidar de tudo, aí ela vai poder estar bem cuidada, né? Então, isso aí acentua os níveis de depressão. Pode ser confundido, para ser mais direta na sua pergunta, pode ser confundido porque a mulher não pode falar sobre isso. Ela não sabe o que está sentindo, e se ela não sabe o que está sentindo, ela começa a achar que algo está errado com ela, e que aquilo não deveria estar acontecendo, entende? Bom, que a gente está informando, né, para que isso não aconteça mais, pelo menos vai ajudar algumas pessoas. A gente vai continuar falando sobre isso depois do intervalo, daqui a pouco. Voltamos com Miscelânea. O tema do programa de hoje é a romantização da maternidade. E para discutir sobre o assunto, estamos recebendo a psicoterapeuta Flávia Penido e Ana Paula Fonseca, editora e mãe. Doutora, todo esse julgamento que as mães sofrem, né, precisa ser colhido e não julgado. O que as pessoas ao redor podem fazer para ajudar essa mãe?
Acolhimento é uma coisa que a gente precisa aprender na humanidade, né? Acolher, escutar de verdade. Porque muitas vezes a gente tende a responder imediatamente, vai passar, fica feliz, a gente quer que aquilo acabe, que a dor do outro acabe. Mesmo desejando algo bom para aquela pessoa, a gente fala coisas às vezes muito no automático sem ouvir. Às vezes o que essa mulher precisa é poder desabafar e ouvir um carinho, apenas um abraço, sabe? Uma consideração, uma escuta mesmo, sem muito comentário. Como que as mães devem agir quando elas se sentem esgotadas? Ixi, isso aí a gente tinha que falar horas, porque esse esgotamento que as mães estão vivendo, a Ana deve estar vivendo também, tem a ver com várias questões, né? Primeiro é que a gente vive uma sociedade ainda extremamente machista, em que a mulher fica totalmente sozinha para fazer esse cuidado da criança, né? E ela não cuida mais apenas da criança, ela cuida da casa, ela cuida do trabalho dela. Então ela volta para casa, tem gente para cuidar. Ela vai para o trabalho, tem gente para cuidar. Ela vai dormir, tem gente para cuidar. Então ela não descansa. E aí vai chegar, não dá para viver isso 1 ano, 2 anos, sem chegar no esgotamento. Então o que a gente tem que fazer é prevenir. É a rede de apoio, é ter pessoas que vão realmente dividir essas tarefas. E eu acredito também, e isso é a minha parte mais, de ponto de vista da psicologia como algo social, a gente precisa de leis em que as mulheres estão mais protegidas, em que elas vão ter mais ajuda. Hoje o pai tem licença de 5 dias. O que é isso, gente? Ela vai ficar sozinha mais vários meses cuidando dessa criança, entendeu? Não é possível mais que a gente continue com esse paradigma dentro da nossa sociedade. Você já se sentiu esgotada? Ah, sempre. Eu posso me dizer privilegiada porque eu tenho uma rede de apoio boa. E minha mãe me ajuda todos os dias. Mas sim, é inevitável, especialmente quando o nosso bebê não dorme a noite toda. Então, os dias vão se embolando de um jeito que quando você vê, você explode e fala, eu preciso de um tempo para mim, toma essa criança. E eu, como eu digo, eu tenho o privilégio de poder fazer isso. Tem muita gente que não tem. Então, quando esse esgotamento vem, você vai explodir com quem, para onde? E, doutora, de que maneira essa romantização afeta as mulheres que não desejam ter filhos? Já fala por si só, né? Porque quando a gente romantiza a maternidade, é como se ela fosse compulsória, que toda mulher ama e deseja, nasceu para isso. Então, quando ela assume esse não desejo, eu não quero ser mãe, eu estou bem assim, eu tenho outros desejos na minha vida, ela vai ter que bancar, porque socialmente ela vai ser convidada a ser mãe o tempo inteiro. Quando vocês vão ter filho? Se ela tiver uma relação, quando você vai ter filho? É a primeira pergunta que ela vai ouvir. Então ela vai ter que várias vezes ter fronteiras, né? Colocar fronteiras aí sobre isso. Então a romantização já prejudica na lata essa falta de desejo na mulher, porque não é visto como normal. É comum, então, que muitas mulheres que não queiram a maternidade acabem se tornando mães por se sentirem obrigadas. Isso acontece? Eu acredito que as mulheres, às vezes, não param para pensar se é aquilo que elas desejam. Porque já é tão assim, dentro da cultura familiar, dentro da cultura social, que ela precisa encontrar um par e ter filhos, criar uma família dessa forma bem idealizada, que ela, às vezes, muitas mulheres não param para pensar. E assumir que não quer um filho, depois que você teve filho, é ainda mais complicado, né? Perceber isso muito depois, né? E aí surge mais um julgamento, né? Quando a mulher fala que não deseja ter filho. Isso. Que é aquela pergunta, mas como assim você não quer ter filho? Toda mulher quer ter filho, né? E também essa questão da romantização, ela fazia um pouco mais sentido no passado, quando as mulheres não estavam tão inseridas no mercado de trabalho? Depende do que você entende como faz sentido. Faz sentido dentro de um contexto em que a gente precisa produzir pessoas que vão consumir, né? Então a gente vive uma sociedade de consumismo, né? Que vive em cima do consumismo, do consumo.
Então vamos cuidar que esses bebês, houve um momento que os bebês foram vistos como algo importante. Isso não foi desde o início da humanidade visto como importante. Aí vamos cuidar desses bebês. Como a gente faz? A gente tem que educar alguém que vai cuidar dos bebês. Vamos educar as mães. E aí começa, né? Essa situação vai sendo cada vez mais emaranhada aí, mas não vejo como algo que faz sentido do ponto de vista humano. Do ponto de vista humano, a gente tem que sempre se perguntar. Você, doutora, se você pudesse dar uma dica para mulheres que estão agora, que são mães, qual seria a sua dica, assim, essencial? Se elas já são mães? Isso. Pessoas que acabaram de ter filho. Eu acho que, essencialmente, ela precisa estar com outras mães, discutir com outras mães e criar uma rede de parceria com as pessoas que estão em volta dela. Porque a gente tende a achar que a gente não pode pedir, que é abuso pedir ajuda, né? Solicitar que o parceiro participe, né? Porque muitas vezes a gente fala, o pai está ajudando, ele já é bom, mas hoje a gente não pode ter um parceiro ou uma parceira, né, dependendo da relação que ela tem, ela não pode ter apenas uma pessoa que está ali só ajudando. A pessoa precisa participar, tomar decisões juntas, ter a mesma carga mental que a carga física junto com a mãe. Aí as coisas ficam um pouco mais leves. Mas também a gente precisa aprender a pedir. Às vezes a gente passou uma vida inteira querendo ser forte, né, lutando contra certas coisas. E aí a gente, na hora que vai ser mãe, a gente precisa entender que pedir ajuda é saudável. Doutora, essa questão das pessoas verem as mães como aquela pessoa que é obrigada a cuidar do filho, você acha que isso está mais presente quando a criança ainda é um bebê ou ainda é uma criança mais nova, entre 5 anos, ou você acha que isso continua até a criança ter uns 10, 11, 12 anos? É a vida toda. Se o seu filho de 18 anos apronta, vão perguntar vão dizer que a mãe não deu educação, não vão falar que o pai não deu educação. Então, a responsabilidade ainda pesa muito no ombro da mulher, como se ela fosse a detentora da parentalidade como um todo. E a parentalidade não é só dela. Né? Para finalizar, então... A gente vê muito também na questão da escola, né? Quando tem reunião de pais mesmo, homens mal têm, a maioria é mães, né? Sim. E ainda recebemos em algumas escolas, né, não todas, querida mamãe, traga a fitinha não sei das quantas, não pergunta, né, senhores pais responsáveis, como é a forma correta. Né? Então agora, para finalizar, na opinião de vocês duas, o que é ser uma boa mãe? Acho que ser uma boa mãe é estar presente. Mães, tudo bem, hoje em dia a gente sai para trabalhar, a gente tem que cuidar da nossa própria vida em paralelo com o bebê, mas eu acho que gastar um tempinho ali para realmente estar presente do lado do filho, não ligar no automático e acho que é isso. Eu acho que a gente não pode criar uma figura da boa mãe mais, sabe? Eu entendo o que a Ana fala e eu sinto isso aqui no meu coração como uma verdade também, mas do ponto de vista das mulheres, assim, a gente tem que entender que não dá para criar uma imagem da boa mãe. A gente precisa fazer escolhas, cada uma vai fazer as escolhas. Porque olha bem, se você escolhe trabalhar, vamos dizer, está abandonando a criança. Se você escolhe ficar em casa, está abandonando a si mesmo, está fazendo a escolha errada. Nenhuma escolha vai ser aceita totalmente pela sociedade. Então a gente tem que aprender que para ser uma boa mãe, a gente tem que fazer as escolhas que cabem no nosso pacote, na nossa história, né? E bancar, né? E bancar elas, ainda tem isso. É uma boa resposta. Ana, Flávia, muito obrigado pela participação. Foi uma conversa muito interessante. A gente finaliza por aqui, então. Obrigado você também que nos acompanhou. O Miscelânea termina aqui. Você pode rever este programa completo no nosso canal do YouTube. E não se esqueça de acompanhar a TV Univap pelas redes sociais. Nós estamos no Facebook e também no Instagram, @TV Univap. Até a próxima. Até mais.